Tá gravando, né? Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Raidson. Estou aqui com o Jorge e o Rafael aqui, né? E a gente vai dar continuidade aqui à leitura do livro 4, mas essa virtude aqui, essa excelência moral, né, que o Aristóteles está apresentando aqui na Ética Nicômaco. E a gente já falou de bastante coisa, da liberalidade, a gente vai falar agora da amabilidade, né? Lembrando que a virtude para Aristóteles é o meio termo, né? O meio termo entre o vício e a falta e o excesso. Por exemplo, a coragem, né? A coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade, né? Então, essa lógica ela permanece em todas as virtudes que o Aristóteles aborda aqui nessa obra. Então, agora a gente vai falar sobre a amabilidade, que é uma outra virtude aí dele, né? E espero que seja bem interessante, bem legal aí, né? Para a gente possa discutir, trocar uma ideia aí. E vamos lá, eu vou começar a ler esse parágrafo aí depois da leitura a gente para e discute e vê o que a gente consegue tirar do texto aqui do Aristóteles, né? A amabilidade é a observância do meio termo em relação à cólera. Como falta um nome específico para o estado intermediário, e os extremos praticamente também não têm nome, colocamos a amabilidade no meio termo, embora ela se incline para a falta, que não tem nome. O excesso pode ser chamado de uma espécie de irascibilidade, pois a emoção, neste caso, é a cólera, enquanto suas causas são muitas e variadas. Essa virtude aqui, essa amabilidade, né, que ele está expondo aqui, eu já reparei que tem algumas virtudes, como a que a gente viu a semana retrasada, né, na verdade. O Aristóteles ele tem uma certa dificuldade em determinar como ele diz aqui, o nome, né, o nome, os extremos, né, o excesso e, e a falta, mas aqui ele diz que a amabilidade é o estado intermediário, né, é o meio termo, e ele diz que ela pende muito mais para né, como ele diz ali, no meio termo, embora ela se incline mais para a falta que não tem nome. Então tem certas virtudes assim que ele não consegue determinar os extremos da virtude, né? Não é a primeira vez que eu observo isso no texto, né? Na, na outra virtude que a gente viu. Ah, pode falar, Rafael. E é interessante que falar que nem o mesmo meio termo ele consegue encontrar de algumas virtudes. Ele fala do meio termo, mas algumas virtudes elas também não estão nem exatamente no meio termo da coisa. Ele está falando que tem um pouquinho mais de falta, a outra talvez tenha um pouquinho mais de excesso. Então, mesmo o meio termo fica uma coisa relativa, talvez seja mais um score, né? Não precisamente um meio termo certinho. É, o, ele, quando a gente analisou desde do livro 2 ali, né, começou a partir do livro 2 ali, ele fala por exemplo, da coragem, aí no livro 3 ele se aprofundou um pouco mais sobre essa virtude e várias outras. Ele veio falando certinho, né? O meio termo, essa virtude aqui é o meio termo entre, ele dizia o que era o vício, o que era a falta, o que era o excesso, né? Ele nunca teve nenhum problema assim, mas só que aqui no livro 4, por exemplo, a amabilidade aqui, ele diz que é o intermediário, né? Mas a falta, ele diz que não tem nem nome, porque ele não consegue determinar isso, né? Já o excesso ele disse que pende mais ali para irascibilidade, né? Então, tem uma moto ali. Então, essa determinar qual é o extremo dessa virtude aqui, né, ele não coloca com clareza, assim, né? Ele tem essa dificuldade aí, parece que falta palavras, né? Agora o que a gente sabe
de certeza, Rafael, que é uma habilidade que ele diz que é o estado intermediário, né? Assim, como ele diz, entendeu? Né? Colocamos uma habilidade no meio termo, ele diz. Só que tem o meio termo está no meio, mas só que ela tem as suas inclinações, né? Inclina mais para falta, ele não sabe dizer o nome, mas também o excesso ele disse também, né, que tem um pouco uma questão, né, que vai mais para o lado da irascibilidade, da ira mesmo, já que é amabilidade, né, uma pessoa amável e tal. O que tu acha, Jorge? Estas, estas características têm todas algo de muito comum. São sempre caracterizadas como um ponto de equilíbrio, mas é um ponto de equilíbrio que existe na experiência vulgar de estarem continuamente a tender para excessos ou defeitos. Desse ponto de vista, a gentileza, não é? Como está aqui traduzida, a gentileza é uma posição do meio relativamente à ira. Quer dizer, aparentemente, a gentileza é uma virtude que não é grandemente experimentada pelo ser humano. Experimentamos mais a ira, a irritação ou então a indiferença. Daí o facto de se falar da gentileza como um ponto um meio termo, não é? Não é bem aquilo de que se trata. No fundo, estas características são todas pontos desejáveis. Podem ser definidos, mas não são vividos como tal. O ponto de vista ético, no fundo, é isso mesmo, é procurar que eles não caiam, que não caiamos em excessos, em extremos, e ter presente que, de facto, a característica verdadeira é o do meio termo. E ser gentil é precisamente não cair na irascibilidade, nem cair na indiferença, não é? Mas quando nós dizemos que uma pessoa é gentil, que é simpática, é bom pensar o que é que queremos dizer com isso. O que é que nós julgamos que queremos dizer com isso? É uma pessoa com quem se está bem, é uma pessoa que não se irrita, é uma pessoa que não reage, ou é uma pessoa que ouve os outros e depois conversa com eles e os procura entender. Sim, vulgarmente é isso. Uma pessoa gentil, simpática, mas caráter ético, no fundo, vem sempre na, num dever de não agir por defeito ou por excesso. Não, francamente, não sei dizer mais nada, não me ocorre mais nada assim. Geralmente quando a pessoa é muito amável, né, muito gentil, com a outra, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Sim. As pessoas confundem, né, as coisas. Ela é gentil, então eu vou poder pisar nela, Isso, né? isso Aí, mesmo. geralmente quando a pessoa é pisada, aí ela se ira, né? Muitas vezes. É humano, né? É humano. É, Ela se ira, só que tem gente que nem assim consegue se irar, né? Aí já é uma habilidade já um pouco mais excessiva, né? Já quase, sei lá, doentia mesmo. Mas, mas falando de uma pessoa um pouco mais equilibrada, né? Mesmo sendo amável, né? Uma pessoa amável, né? Quando é humilhada, assim, é normal, né? Se irar.
Mas essas características que ele coloca são interessantes e são difíceis São, mesmo de expressar, né? são uma referência, não é? São uma referência. Funcionam como referência, o que não quer dizer que sejam nem fáceis de praticar, se é disso que se trata, porque mas também não significa que delas desistamos, não é? É muito fácil desistir dessa. Esta secção da ética anicómico caracteriza estes aspectos todos. Mas se nós quisermos encontrar uma definição para cada um deles, que não sei se interessa, uma definição precisa, exata, objetiva, nunca encontramos, porque cada um deles é sempre, cada uma delas, das características, é sempre um equilíbrio do aquilo que é desejável, mas comportamentos, princípios da ação devem tê-lo em conta. No entanto, a nossa vida existe sempre entre excesso e defeito. Excesso e defeito. Nós temos muito mais experiência do excesso ou do defeito do que propriamente da gentileza tal e qual ele a define, não é? Tal, não é? Não é ideal, mas não sou capaz de dizer muito mais. Não? A gente continua a leitura, um dos dois quiserem ler aí, Exato. vamos continuar o próximo parágrafo, a gente consegue ler, Rafael? Para nós? Consigo. Vou ler então. Vou ler. Tô animado, hein? Tô animado, hein? Opa, beleza. Ah lá, hein? As pessoas que se encolerizam por motivos justos e com as pessoas certas, e, além disto, como devem, quando devem, enquanto devem, são dignas de louvor. Essas, então, serão as pessoas amáveis, pois a amabilidade é louvável. De fato, as pessoas amáveis tendem a permanecer imperturbáveis e a não se deixarem dominar pela emoção, e a encolarizar-se somente de maneira com as quais, e durante o tempo, ditados pela razão. Mas pense que elas erram no sentido da falta, pois as pessoas amáveis não são vingativas e tendem a fazer, e tendem mais a fazer concessões. Falei que eu tô Interessante, animado, né? falei que eu tô animado. Você sabe que eu. Maravilha, maravilha. É isso aí, Rafael. Então, ele repete algo que deu para perceber lá no livro 3, né, quando ele começou a falar da coragem ali. Então, só que deu para ver que em todas as virtudes é assim. Quando ele diz assim, por exemplo, as pessoas que se encolorizam por motivos justos e com as pessoas certas, e além disto, como devem, como devem, quando devem e enquanto devem, são dignas de louvor, né? Então, essa agir da maneira certa, na ocasião certa, né? Ah, então, é algo que ele sempre repete para todas as virtudes, né? Agir assim é agir conforme a reta razão, né? Ele costuma dizer, né? Fazendo boas deliberações, né? E assim, usando a razão, né? Mas sempre no momento certo. Ah, ele diz: estas então serão as pessoas amáveis, pois a amabilidade é louvável. De fato, as pessoas amáveis tendem a permanecer imperturbáveis e a não se deixarem dominar pela emoção e a encolerizar-se somente da maneira com as coisas e durante o tempo ditados pela razão. Olha aí. Ou seja, a pessoa que é amável, ela dificilmente ela se deixa perturbar,
né? Na, a gente ouve muito sobre a ataraxia, né? A imperturbabilidade da alma, que os cínicos, os céticos, os estoicos falam muito ali, né? Só que aqui no, em Platão e Aristóteles a gente vê essas coisas também, né? Da pessoa que é imperturbável, que domina a si mesmo, né? Que não se deixa levar pelos prazeres, pelas riquezas, né? Mas sim pela virtude, pela razão. Então, isso aqui também, ela permanece nessa essa tendência antiga aqui, né? De, de se permanecer imperturbável, né? Só que ele diz, encolerizar-se somente da maneira com as coisas e durante o tempo ditados pela razão, ou seja, não é proibido ficar encolerizado, né? Só que, primeiro que você não tem como você segurar, né, a ira, a cólera, assim, mas você, como os antigos, eles costumam dizer, né, a razão, ela é sempre aliada da ira, né? A razão está sempre, como eu posso dizer, orientando a ira, né? De certa forma, assim, olha, você pode ir até que não vai passar disso, né? Que senão você não vai estar agindo conforme a razão aí. Mas pensa-se que elas erram no sentido da falta, né? Pois as pessoas amáveis não são vingativas, né? Então, como ele disse lá no primeiro parágrafo ali, que a falta não consegue nem dar um nome para a falta, né? Pro vício dessa virtude da amabilidade, né? E essa é justamente a fraqueza, né, dessa virtude, que ela não consegue ser vingativas, né? E tendem mais a fazer concessões, ou seja, são muito passíveis, né? Eu vejo que muitas dessas virtudes elas vão correr justamente pelo justo, a forma justa de fazer. É isso que eu vejo de muitas coisas que Aristóteles fala. Mas também existe um problema. Você joga xadrez? Não, eu tinha um tabuleiro de xadrez, eu fazia de dama, rapaz. Dama eu era fera Então, demais em dama. mesmo se você pega qualquer jogo de dama, dama ou xadrez. Ok, Você fazer o movimento certo, na hora certa, no momento certo, é muito difícil. é Pois verdade. é. É muito difícil. A gente tá, quando eu só estou trazendo para um tabuleiro de xadrez que a gente que é só não é nenhum, é um aspecto, podemos dizer. Mas para o mundo real é muito mais difícil ainda. Eu concordo muito quando o Jorge fala que isso é uma espécie de norte, é um farol para a gente tentar observar no nós mesmos frente à realidade. Não quer dizer que a gente vai chegar tudo ali, tudo detalhadamente, porque aqui está muito bonito e didático. Mas no mundo real, por isso que eu dei o exemplo do xadrez. No mundo real, a coisa é mais complicada, é mais É. difícil, entendeu? Então eu vejo que assim, essa parte aqui de não ser vingativa e tende a fazer mais concessões é muito interessante, porque é uma forma de equilíbrio também. É uma falta para o equilíbrio. Que muita gente fica matutando aquilo, querendo uma revanche, uma vingança. Ele tá falando, não, acabou. Ali acaba, ali se encerra. Entende? Então eu vejo que é também uma forma de equilíbrio, essa falta. Hum, É, eu aqui vejo muito aflito para, para ser coerente, sabe? O texto grego é extremamente complexo aqui. Muito, muito, muito complexo. Eu nestas coisas tenho sempre necessidade, eu tenho dificuldade na linguagem grega do Aristóteles, sempre tive. Porque ele introduz-se, Platão tem outra, é mais literário, Aristóteles tem uma maneira de dizer as coisas que aproveita um ponto forte de uma palavra e depois altera a palavra, acabando ela por
significar coisas contrárias sendo a mesma, que me deixa sempre numa enorme confusão, numa enorme confusão. O texto vive num jogo entre ira e gentileza. A gentileza é, na realidade, uma forma de temperar aquilo que é mais fácil no ser humano, que é irar-se, irritar-se. Aquilo que é, em que nós caímos com facilidade é a irritação, a ira. Ser gentil é ser capaz de temperar essa ira. Agora, o que é que sucede? E a palavra depois aqui sofre um outro jogo. O gentil, a palavra gentil, como agora o Rafael estava a referir, a palavra gentil, penso que foi agora, facilmente, no sentido vulgar da expressão, acaba por significar o oposto da ira. É gentil, quer dizer, não reage, é fraco na reação, é gentil, é suave. O que parece, de algum modo, atribuir à ira um papel fundamental. Quer dizer, a experiência que nós mais temos é a da ira. Ser gentil é temperar a ira. Mas quando temperamos a ira, esse temperar da ira pode facilmente ser tido como o contrário. Isto é, como uma fraqueza, como uma debilidade. Daí este jogo complicado que eu tenho sempre, sempre ou algumas vezes, de tratar o que se irrita justificar. Eu estou a ler a outra tradução. O que se irrita justificadamente nas situações em que se deve irritar, situações em que se deve irritar, justificadamente nas situações em que se deve irritar, ou com as pessoas com as quais se deve irritar, e ainda da maneira como deve ser, quando deve ser e durante o tempo em que deve ser, é geralmente louvado. Vejam bem a quantidade de características próprias para se irritar, que é uma coisa estranha. Quer dizer, é natural que a pessoa se irrite, mas são precisas muitas condições para que a pessoa se irrite e seja tolerado por isso. É muito esquisito isto. Sempre me causou muita confusão, que se irrita justificadamente. Existe uma forma justificada de se irritar. O que não significa cair na ira, não é? Mas é legítimo que a pessoa se irrite. E se cumprir isso tudo, até é louvável. E pode irritar-se, é louvável. Quem assim for é gentil. Está a definição aqui. Gentil é aquele que não se deixa dominar pela irritação. A definição deste está aqui. Vai pela negativa, pela exclusão. Pela exclusão. Gentil é aquele que domina a irritação. Não é bem assim não, Jorge. Não? Ele diz assim, não, veja bem, eu acho que primeiro a gente tem que separar o que que é irritação, o que que é vingança, né? Olha só o que ele diz assim, ó. Cadê? De fato, as pessoas amáveis tendem a permanecer imperturbáveis e a não se deixarem dominar pela emoção, né? Ok. E a encolerizar-se somente, né? Ou seja, tem uma situação que ele pode se encolerizar, né? Somente da maneira com as coisas e durante o tempo ditados pela razão. Se for conforme a razão, tudo bem. Agora, veja bem,
será se todas as pessoas que se irritam, elas se vingam? Eu penso que não, né? Eu posso me irritar, assim, por algo que alguém me falou, que eu não gostei, né? Mas eu não necessariamente eu vou me vingar da pessoa por causa disso. Mas só que o que ele diz é o seguinte, ó, pois as pessoas amáveis não são vingativas. Agora, elas não Ok. são vingativas, mas não significa que elas não se irritem. Não são vingativas e tendem mais a fazer concessões. Agora, o que me vem à mente quando eu leio isso é que, né, ele considera isso uma falta, porque as pessoas não são vingativas, então, para ele, uma vingança é algo positivo, então, né, acho que dá para chegar a essa conclusão, né? Depende vingança naquela época, né? O que que era uma vingança? Ou, por exemplo, os gregos antigos, eles eram eles eram acostumados ali a ver, né, heróis sendo levantados, né, de uma batalha, sendo consagrados, né, vitoriosos. Ali a vingança era visto, a vingança para os gregos, na realidade, era vista até como justiça, né? Sim. Desde os poetas ali, eles viam a vingança como justiça mesmo. Por exemplo, quando o Heitor matou Patroclo, né? O que que o Aquiles foi fazer? Ele foi fazer justiça, ele foi se vingar, né? Então a vingança Uhum. para os, né, para os antigos lá, para os poetas, né, para Homero, para Hesíodo, para o povo grego, né? Eles até certa época ele era tido como vingança. Aí Platão, né? Platão é que deu uma reatualizada aí, né? Disse, opa, né? Pegou aquilo que os poetas, que a tradição falava, ele, não, vingança, a justiça não é vingança, né? Sim. Aí ele começou a trabalhar, só que aqui a gente está em Aristóteles, tudo bem. Mas assim, tem que ver o que que Aristóteles via como vingança também, né? É Nem que toda vingança. Ah, é a tal história. É que Aristóteles não fala em vingança. aqui não, né? Não, não fala em vingança. Ele diz apenas, a tradução é minha agora, é louvado quem se irrita pelas razões que deve. E contra aqueles contra quem é seu dever irritar-se, ou deve irritar-se. E ainda de um modo, quando e durante o tempo devidos. Quer dizer, existe uma estrutura da ira que é correta. Hum? Existe uma forma, nós podemos estar irados e irritados. Ok. E existe uma forma correta de o fazer. Isso, para Aristóteles, é gentileza. Isso é a gentileza para ele. Foi o que eu disse há pouco, não é? A palavra vingança, o que surge aqui com muita força é a palavra dever. Isso é que surge com o verbozinho dei, não é o deve. É louvado que se irrita pelas razões que deve. E contra aqueles contra quem deve. E ainda do modo, quando e durante o tempo devidos. Tudo é assim. No fundo, a ira tem como princípio o dever. Isso é ético. Se cumprir aquilo que deve, nestas condições, então é o dom, enfim, a virtude da gentileza ou da amabilidade, se quiser. Pronto. E voltamos à mesma, não é? Voltamos à mesma. Não sei se eu não compreendi aquilo que tu disseste, provavelmente será isso. Não sei. Disse a mesma coisa, no fundo, eu, não é? Que a palavra vingança não aparece. Não, é? Não Não surge, parece? Amáveis não, não são vingativas? não.
No final não aparece aí na Não, tradução não, não. Não, não. A palavra não surge. Não surge, não, senhor. Não é uma palavra que surge como tal, não é? Não aparece, o conceito não aparece. Não. Aparece sempre irritação. Isso existe. Prosates existe. Proates, peço desculpa. Proates. Aparece irritar-se. Irritar-se. É a única coisa que aparece. É um pouco isto. O Aristóteles está a dizer que epá, francamente eu estou mesmo, como se diz, embotado. Bom, não, mas a palavra como tal não existe. Não existe. Existe sempre irritação. Isso é que existe. Sempre, sempre, sempre. No fundo, é a mesma coisa que dizer a mediania tem o nome de gentileza. Porquê? Porque é a ira enquanto está dominada ou enquanto age conforme deve agir. O que significa, aparentemente, que podemos estar irritados, que é natural estar irritados, mas que se excedemos a irritação e a levamos à maldade, ou isso já é uma dedução minha, que também não está aqui, à maldade, ao desejo, ao prazer ou à vingança, se quisermos, talvez daí ele tenha escolhido essa palavra. Bom, aí os extremos já deixou de ser gentil. O problema maior, penso eu, é quando o gentil, uma pessoa gentil, por se irritar apenas com aquilo que deve, o que no fundo não é igual àquilo que pode, não é? Àquilo que deve, pode facilmente ser tido como um fraquinho, porque não soube dar luta àquilo que o estava a irritar. Existe uma ambiguidade muito grande na gentileza, porque a gentileza é temperar a ira, mas simultaneamente a gentileza não parece ter nada de próprio que esteja do outro lado da irritação, da ira. O que é o contrário da ira? O que é que nós podemos dizer que é o contrário da ira? Que é o antónimo de ira? Qual é a palavra antónima de ira? Que nós podemos encontrar. Olha, vê aí, vê no. Vê. Amável, né? É mais do que isso. É mais do que isso. Pessoa irada não é uma amabilidade Mansa, mansa, é mais próximo, exatamente, que não reage. Que não mas uma pessoa reage. mansa, ela é uma amável também, né? Mas é passiva. Uma pessoa gentil não é passiva, não é? De qualquer modo, para Aristóteles, aquilo que parece é que, no fundo, um gentil é uma pessoa que se irrita justificadamente. O contrário de ira é calma, serenidade, Exato. tranquilidade. Isso. Uma coisa assim sem. Isso não nos é dito, no fundo, no termo, é difícil. Porquê? Porque a palavra é a mesma, sabes? Então Aristóteles joga aqui com as palavras, pá, que eh, é, qual é a estrutura da ira quando é a estrutura, a forma da ira quando é correto? É louvado quem se irrita pelas razões que deve e contra aqueles com quem deve. É louvado. Portanto, aquele que se irrita é louvável. É louvável.
já será nada louvável aquele que, em vez de se irritar, é suave, deixa. Afinal, há uma ambiguidade neste passo. Posso Posso só estar. complementar uma coisa, Jorge, que você está Sim, falando? É muito interessante, porque eu tinha lido um texto do Freud, vejam que interessante. Se eu não me engano, eu não lembro se era Freud ou Jung. Ele fala que justamente esses idiomas antigos, eles são ambíguos. Por exemplo, assim, tem algumas palavras que são profundo e alto. sim. Elas têm essa ambiguidade mesmo natural, entendeu? Então, acho que e quando a gente traduz, eu não sei se algum problema uma coisa do nosso idioma, as coisas estão separadas, elas se perdem a profundidade de muitos termos, né? Então, É o acho que a grande latim. É o é, latim. então. E eu acho que muitas dessas coisas que ele coloca aqui são justamente ambíguas porque elas são as duas coisas, elas fazem parte É. da mesma coisa, E há né? um problema nisto, é que um problema connosco. No fundo, a pessoa gentil, ele diz isso mais adiante, penso eu, lá mais para a frente, penso eu que ele vai dizer. Uma pessoa gentil é aquela que aparentemente digo eu, parece dominar-se, quer dizer, é imperturbável. É uma coisa estranha, é imperturbável. Não se deixa dominar nem pela ira, nem simultaneamente é indiferente. No fundo, o próprio Logos, não é? A própria razão é que o ordena. Ok, tudo bem, é isso que está em grego, é isso que está aqui. Não é? A palavra é essa. Há logos taxi, aquele que determina a razão. Não é? É esse jogo que está aqui. No fundo, no vicioso é a afecção a emoção que domina e leva a pessoa que haja de uma forma não regrada, não regrada. O virtuoso é aquele que sabe pôr ordem nas suas afecções. É uma coisa deste género. Portanto, no fundo, a virtude nunca acaba por destruir nem a ira, nem uma excessiva tolerância, nem uma coisa nem outra. Torna capaz de obedecer a uma coisa ou outra, mas no domínio, no âmbito do dever, não é? A ira, contudo, tem um papel mais relevante na ação humana do que o contrário, do que a excessiva gentileza. Tem, no fundo, a ira acaba por ser um pouco soberana. Nós deixamos-nos dominar mais facilmente pela ira do que pela indiferença. Claro, pode dizer que não é assim, que isso depende, tudo isso. O que me causa transtorno, né, o que me transtorna nestes pensamentos de Aristóteles é alguma. Uh, é uma coisa, por exemplo, a tradução olha, a tradução do Queiro diz assim: e dá-te razão a ti, Radson. O gentil quer permanecer imperturbável, cá está, e não quer ser levado pela emoção, tudo bem. E apenas o sentido orientador, qual é a táxi, o sentido orientador lhe poderá prescrever, portanto, a razão, as situações em que deve irritar-se e durante quanto tempo. Ou seja, o gentil parece pecar mais por defeito, isto é, peca mais, age mais por defeito, isto é, por ira, Eu porque não é do não tipo entendi, vingativo. Jorge.
Diz? Não percebeste? Eu não entendi, é que deu problema no Que é áudio que eu não confusão. entendi o que tu Ou falou. seja, o gentil parece pecar mais por defeito, porque não é do tipo vingativo, mas mais do género que perdoa. É uma confusão, porque é uma coisa, é assim que ele traduz e não está nada mal. Ou seja, o gentil, o equilibrado, parece pecar mais por defeito, é verdade, ira-se, irrita-se com mais facilidade, porque não é do tipo vingativo, mas mais do género que perdoa. Portanto, o gentil, apesar de falhar mais, porque se ira com mais facilidade, como eu tenho dito, por outro lado, e como tu disseste, diz ele, traduz ele aqui, não é nada mau, porque não é do tipo vingativo, mas mais do género que perdoa. E o equilíbrio é esse, no fundo. Ele é capaz de perdoar, embora se irrite com mais facilidade, mas tem a capacidade de, de não se deixar levar pela vingança. Isso é um facto. Não sei se estou a fazer muita confusão. A gentileza, em 4 palavras, penseu. Gentileza é um meio termo. Embora o ser humano tenda mais facilmente para a ira. Porquê é que a gentileza é um meio termo? Porque a gentileza também sabe perdoar. E perdoa o quê? A ira em que facilmente se cai. No fundo, é gentil aquele que sabe perdoar os excessos em que se cai. Aparentemente é isto. Não é? É que o Curi vai meter o vingativo antes de tempo. Eu não percebo como é que ele faz isso, mas pronto. Eu acho que tu tá confundindo as coisas aí, Jorge. Talvez, Eu, talvez, talvez, talvez. vamos, É entende? capaz. As Não pessoas seria que se melhor a gente ler. polarizam por motivo. Ah, pode falar, Rafael. Será que não seria bom a gente ler esse próximo parágrafo, talvez? Porque ele está falando É verdade, é da verdade. inassolabilidade. Às vezes a gente está batendo cabeça e ele já resolve o problema lá. É verdade. Tem razão. A falta, né? Seja ela uma Ah, espécie de não irascibilidade, isto é, de não se irritar, ou outra coisa, é reprovável. Porquanto as pessoas que não se encolarizam com as coisas que devem encolarizá-las são consideradas insensatas, tanto quanto as que não se encolarizam de maneira certa, no momento certo, ou com as pessoas certas. Pensa-se, com efeito, que tais pessoas não têm sensibilidade, nem sofrem diante de uma ofensa. E, já que não se encolarizam, pensa-se que elas são incapazes de defender-se. Considera-se servil suportar um insulto a si mesmo e admitir que um amigo seja insultado. Complicado. O que eu acho interessante é que aqui ele fala justamente da não irascibilidade. E é o Mas, contrário da irascibilidade. Desculpa. não, não, e ele falou ali no parágrafo anterior dessa parte vingativa. Ele não sei se ele vai repetir essa palavra, porque vingativo, pelo menos não sei como é no grego, mas para a gente é uma interpretação diferente, ser irritável e ser É, vingativo. é, Entendeu? Então, é, aqui é porque ele falou que a ira é o excesso, né? Só que aqui a falta, ele está falando da falta. Se a ira é o excesso, então a falta é a não ira, né? A a não ira. não irascibilidade. A indiferença. Então, então a falta, seja ela uma espécie de não irascibilidade ou outra Isso, coisa, é reprovável, né? Assim como o excesso também é reprovável, só que aqui ele está falando da isso. falta. A falta é reprovável, por É, conta das pessoas que não se polarizam com as coisas que devem polarizá-las, são consideradas isso, insensatas, exato. né? Ou seja, se alguém se alguém te dá um tapa nas costas, digamos assim, né? Isso, sim, sim. Ou seja, uma situação que você deveria ficar com raiva,
mas você não fica, ele está dizendo que você é Esquisito. insensato. É insensato. É, Você é insensato, porque você não está agindo de acordo com a situação, né? exato. Porquanto as pessoas que não se encolorizam com as coisas que devem encolorizá-las não são consideradas insensatas. Sim, Tanto quanto as que não se encolorizam da maneira certa, no momento isso. certo, ou com as pessoas certas. Igual. Porque eu acho que a questão aqui é que ele está falando aqui, olha, você pode ser gentil, mas não precisa ser tonto. É Entendeu? Palerma, dizemos nós. Essa é a verdade. É É essa isso a questão. mesmo. É isso Você não vai ser mesmo. indiferente frente a alguém e fazer alguma coisa mal na sua frente. Você vai saber lidar, para aprender a lidar com aquilo, porque aquilo merecia ser uma atitude um pouco mais ofensiva, mais agressiva. Ou muitas coisas não vão precisar, ele está separando, né? Esse acho que é a grande questão. No fundo é o equilíbrio, não é, que está aqui. O problema é que nós caímos mais para o lado da ira. Como podem me perguntar, mas onde é que isso está dito? Isso pode ser perguntado, não é? Mas ele diz. Tu podes perguntá-lo, mas onde é que diz? Porque no fundo ele diz ali em cima. É a gentileza aqui, não é? Nesta tradução, é a posição do meio relativa ao excesso de ira. Não diz relativamente à não ira, mas também podia dizê-lo. Mas é a ira que sai à cabeça. Não é? E quando se fala do oposto da ira, diz-se como não ira. E isso está em grego, com o alfa privativo. Exatamente. A ira tem aqui um papel fundamental, não é? Para caracterizar a gentileza, caracteriza-se o contrário da ira é a não irascibilidade. A irascibilidade é uma espécie de estado, não direi natural, mas tendente do ser humano. A gentileza é dominar essa tendência natural, sem cair na não irascibilidade. Mas a irascibilidade tem aqui um papel fundamental, ou a ira. Quer dizer, é como, um pouco como se disséssemos isto, o ser humano não é humano se não for irável, não é? Se não, parece que a ira é uma capacidade de reação inerente à razão humana. Agora, a razão, em princípio, deverá temperar isso, não é? Eu posso fazer uma observação? Vocês estavam Pode fazer. falando e me veio uma coisa. Vamos especular, vamos brincar aqui. E se existisse uma gentileza má e uma gentileza boa, assim como existe uma irascibilidade má e uma irascibilidade Sim, boa? sim. É isso que é isso que ele está tentando falar. Ó. Você pode ser irascível, Um essa é uma pouco. boa. É É um pouco. isso, né? É É um uma pouco. coisa, é uma divisão mais ou menos. Existe um É jeito um correto pouco, de sim. fazer, Sim, né? sim, é um pouco. Não está nada mal visto. E, aliás, o que ele diz a seguir, até a tradução, não sei como é que está aí, o excesso pode manifestar-se em todas as situações mencionadas. Pois alguém pode encolerizar-se com a pessoa errada, por coisas erradas, mais do que o razoável, mais depressa ou durante muito tempo. Mas nem todos, passa lá, um bocadinho, só faz favor, sobe lá um bocadinho. Ok, Jorge? Sobe lá um bocadinho o texto. Digo, É descer um pouco. pois Descer o foi. parágrafo anterior. Pois foi. A falta. Mal. Não, não, é para baixo, para baixo, para baixo. Para baixo, Mais um sim. pouco. Mais um pouco. Isso, esse parágrafo que o É excesso. certo. O excesso Pode. pode manifestar-se em todas as situações mencionadas. Todas. Excesso e defeito.
pois alguém pode incolorizar-se com a pessoa errada, por coisas erradas, mais do que o razoável, mais depressa ou durante muito tempo. Mas nem todos estes excessos ocorrem numa mesma pessoa. De facto, eles não poderiam ocorrer, pois o mal destrói-se a si mesmo e se torna insuportável se for total. As pessoas irascíveis se encolarizam rapidamente. E com as pessoas erradas. E mais do que é razoável, mas a sua cólera cessa prontamente. Este é o aspecto mais favorável em relação a elas. Isto lhes acontece porque elas não refreiam a sua cólera, mas revidam abertamente graças ao seu temperamento e então a sua cólera cessa. Por causa do excesso, as pessoas coléricas são irascíveis e se encolarizam por qualquer coisa e em todas as ocasiões. Daí veio o seu nome. As pessoas rancorosas são difíceis e implacáveis e sustentam a sua cólera durante muito tempo, já que reprimem a sua emoção. Mas a cólera cessa quando elas revidam, pois a vingança as alivia. Agora é que é. Produzindo nelas prazer em vez de sofrimento. Se. Ui. Se Se não não revida, revidam, se não revidam, elas continuam a carregar o peso do ressentimento. Pois, como sua cólera é oculta, ninguém tenta sequer persuadi-las a acalmar-se. E é preciso tempo para uma pessoa digerir a cólera sozinha. Estas pessoas são as mais problemáticas, são ressentidas, não é? Para si mesmas e para seus amigos mais próximos. Chamamos mal-humoradas as pessoas que se irritam com as coisas erradas, mais do que é razoável, e durante mais tempo. E não podem reconciliar-se enquanto não conseguem uma reparação ou não se vingam. Vai vulgar. Foi muito, eu não queria fazer. Eu pensei que isso fosse menor. Desculpem. Não, eu achei fantástico o parágrafo. Eu achei muito bom esse parágrafo, porque ele dá uma norte, de forma geral, à psique humana também. Sim. Ele entra bem na mente humana, ainda no que a gente vê no dia a dia das coisas. E como a cólera, a vingança, como elas são níveis diferentes da pessoa. E o mais interessante é o final, né? Que ele fala ali que a pessoa ela que se prejudica também. Outro ponto fantástico que eu achei maravilhoso é esse aqui. De fato, eles não poderiam ocorrer, pois o mal destrói a si mesmo. E se torna insuportável se for total. Isso. É como uma autodestruição da pessoa. É um sistema autodestrutivo. E eu acho isso muito profundo. E hoje a gente vê que até hoje isso é comum. Até hoje isso é comum. A pessoa se autodestrói. A raiva dela. Tanto por um lado como pelo outro. Tanto pelo lado da inanição, não é? Por nada fazer, por ser indiferente, quanto pelo lado da ira. Sim. O equilíbrio será, no fundo, não se destruir nisto, não é? Não que a ira não se destrua a si própria, não é? E não destrua o ser humano em que ela vive, e o contrário também não. E aparentemente a gentileza é um domínio, não é? Um domínio quer da terrível ira, quer do outro lado. É a tal história do autodomínio, porque se não houver autodomínio, os excessos destroem-se não só a si próprios contra aquele, quanto também aquele que as vive, não é? Os vive. O problema da última pessoa, não é? Que são os piores, segundo ele diz, é que, no fundo, procuram uma terceira forma de conseguir sobreviver. Isto é, são pessoas ressentidas consigo próprias.
Então, no fundo, tem necessidade de se compensar destruindo os outros, ou fazer. Não sei. Tenho dificuldade em. O Aristóteles aqui, ele pega num ponto bem... Está descrevendo ali o lado da personalidade, né? O lado psicológico do indivíduo, né? Sim, Sabe sim. quando você se ira com alguém, aí você parece que tem um ódio profundo, né? Com a pessoa e você... O tempo passa e você vai alimentando aquilo ali, né? Aquele sentimento vai fazendo mal para você mesmo, aí quando você olha para o lado, aquela pessoa que é o objeto da tua ira, não sabe nem o que está acontecendo muitas vezes, né? Ou seja, você está sofrendo sozinho ali, a pessoa não sabe nem por que você odeia ela, né? E nem sabe nem que você não gosta dela. Ou seja, muitas vezes o ódio ou a ira, né, excessivo, né, desse tipo, é igual você tomar um veneno e esperar que o outro morra, né? Esperar que o outro morra, porque só faz mal para você mesmo, né? Ele diz ali, o excesso pode manifestar-se em todas as situações mencionadas, pois alguém pode encolerizar-se com a pessoa errada, por coisas erradas, mais do que o razoável, mais depressa durante muito tempo, mas nem todos estes excessos ocorrem numa mesma pessoa. Ok, né? De Ok. fato, eles não poderiam ocorrer, pois o mal destrói-se a si mesmo, né? E se torna insuportável se for total, né? Se for total, se for numa só pessoa, se for excessivo, né? Ah, A pessoa diz, eu não aguento, eu não posso, eu estou dominado pelo ódio, pela raiva, já não aguento comigo, vou-me suicidar. Sim. É, Posso, é posso, interessante, essa palavra é muito interessante, né? Não me suporto mais. A pessoa se é, autodestrói. É é. muito profundo. No fundo, é uma pessoa que não se reconcilia consigo própria, não se aguenta, não se aguenta. E então encontra na vingança, não é? Aí sim, encontra na vingança uma espécie de lenitivo, não é? Uma espécie de remédio. Espécie de remédio. E falo com prazer, que isso o alivia. Mas, claro, depois há de ter a prova contrária, porque depois vai voltar-se contra si próprio por se ter vingado indevidamente. E tem mais uma camada. Tem mais uma É, camada, sabe? Qual uma que eu achei legal? Nossa, esse parágrafo tá maravilhoso, tá uma obra de arte. Não é só a gentileza com os outros, mas a gentileza com si mesmo. é consigo próprio. Esse é o ponto. Não é só externa, ela é interna. Ela entrou na pessoa. Esse é É, aqui é isso que ele está falando. É uma cura para certas coisas que a gente sente, que a gente tem. É quando eu acho que virou uma filosofia clínica aqui, sim, entendeu? Virou sim, uma filosofia um clínica. pouco, sim, um pouco. Mas é um lenitivo, é apenas algo que disfarça, porque no fundo está a envenenar, está a envenená-lo a si próprio. Ao envenenar os outros, envenena-se a si próprio. Autodestrói-se, não é? Condena-se. É uma coisa. Eu tenho dificuldade em lidar com isto, não é? Há pontos deste livro de ética anicómica que são difíceis de aguentar. Este é um deles. Este é um deles. ah, Diz. pode falar, gente. Não, falas tu. O que mais que dá para a gente aproveitar aqui nesse parágrafo, né? Ah, as Ó, pessoas irascíveis... Alguém ia falar? posso. Eu queria Pode falar. falar. Eu acho que aqui ó, tem uma parte que a gente falou que é fantástico. Isso aqui é muito.
O Freud recebeu muita influência de Aristóteles, tá? Então é normal, muito normal. Ele foi bebê justo do Aristóteles. Então, quando ele fala assim, as pessoas rancorosas são difíceis, implacáveis, sustentam a sua cólera durante muito tempo, já que reprimem sua emoção. Isso, é uma reflexão. Mas a cólera cessa quando ela revidam, entendeu? O fato de reprimir também fala muito da psicanálise, porque um dos professores do Freud acho que era o Franz Fernando, uma coisa assim, que era especialista em Aristóteles. Então ele vai lá e bebe muito Aristóteles, graças a Deus. Tá tudo bem. Então que seja uma crítica, isso é ótimo. Que é um robusto, né? Um lado robusto da coisa. Fantástico. É só isso que eu tinha para falar. Desculpa, me empolguei. Nada. A tradução, ainda há uma coisinha aqui que eu acho que eu queiro aqui, para não ser um espaço tão grande como o Cury faz, diz uma coisa que, não, está separado aí. Então o que é que vejamos isto que segue. O que vem a seguir. Consideramos, cá está o problema, consideramos o excesso mais contrário à amabilidade. Só uma observação, só uma observação. Não, peço Vamos, desculpa. vamos continuar no Tá bem, rodízio. tá bem. Você já leu 2 Ok. parágrafos seguidos? Ok. Tá. É a vez de quem agora? Eu leio, eu posso ler. Tô empolgado, gente. Vamos lá. Bora lá, lê aí. Consideramos o excesso mais contrário à amabilidade do que a falta. Pois não somente ele é mais comum, é humano ser vingativo, como também é pior conviver com as pessoas mal-humoradas. Nossa, isso é verdade também. Nossa. Você vai continuar? Vou continuar. O que dissemos na primeira parte de nossa exposição sobre o assunto se torna mais evidente em face do que vamos dizer agora. Não é fácil definir de que maneira, com quem, com que fundamentos e durante quanto tempo alguém deve equalizar-se e em que ponto se deixa de agir corretamente e se começa a estar errado. Com efeito, as pessoas que se desviam ligeiramente do ponto certo, seja para mais ou para menos, não são censuradas. E, às vezes, elogiamos as que tendem para a falta e lhe damos o nome de amáveis. E, às vezes, chamamos as pessoas ásperas de viris, por serem capazes de comandar. Não é fácil determinar com palavras até que ponto e como uma pessoa pode desviar-se antes de tornar-se censurável, pois a decisão depende dos fatos particulares e o julgamento depende da percepção de cada um. Mas, pelo menos, uma coisa já é clara quanto a isso. O meio termo é louvável, e é graças a ele que nos equalizamos com as pessoas certas, pelas coisas certas, de maneiras certas. Peraí que eu me perdi aqui. Etc. Enquanto os excessos e faltas são censuráveis. Ligeiramente, se ocorrem em pequenas escalas, mas se ocorrem em escala maior e muito mais se ocorrem numa escala extrema. É evidente, então, que devemos adotar o meio termo. Essas considerações sobre as disposições da alma relacionadas com a cólera são suficientes. Opa, parece que a gente já vai terminar aí sobre essa virtude, né? Vai entrar no outro tópico ali. Então, é isso, né? Como ele diz aí, consideramos o excesso mais contrário à amabilidade do que a falta, pois não somente ele é mais comum, né? É humano ser vingativo, como também é pior, é humano ser vingativo, como também é pior conviver com as pessoas mal-humoradas. Aqui ele diz algo aqui nesse parágrafo anterior, né? Ele diz assim, logo no início, se não revidam, elas continuam a carregar o peso do ressentimento, pois como sua cólera é oculta, ninguém tenta sequer persuadi-las a acalmar-se, é como se elas estivessem segurando uma energia, né, um sentimento dentro de si que chega até a adoecer a pessoa, né? Elas têm que liberar aquilo ali para poder elas se ver livre, né? Como ele diz aqui, elas continuam a carregar o peso do ressentimento, pois como sua cólera é oculta, ninguém tenta sequer persuadi-las a acalmar-se, né? Aí aqui ele já diz assim, né, que é humano ser vingativo, cara. Você ficar aprendendo aquele negócio dentro de si ali faz mal, né? Faz parte da natureza humana ali, né?
A ira, a irritabilidade, não é? O desejo do mal, não é? Faz parte da natureza humana. O desequilíbrio faz parte da natureza humana. O ser gentil, no fundo, é uma forma de temperar essa tendência natural do ser humano. Por isso é que a ira tem aqui uma força muito grande. No fundo, ele aparentemente está a tornar a ira, o desejo, o temperar a irritação, com a ira ser justificável significa um pouco. Eu sei que me posso irar, mas posso dominar a minha ira, embora tenha muita vontade, mas é de ir à cara daquele tipo e o partir todo, não é? Como nós dizemos aqui. Mas, no entanto, agora, há um problema que foi esse que tu referiste agora, Hudson, que eu vou dar uma palavra, que é a raiva. E aí temos o Freud a sério. A raiva. Isto é, a pessoa ser tomada pela raiva. É um estado que não se domina a si próprio. O próprio instinto possui algo de raivoso, por mais racional que pareça. Possui algo de raivoso, de impulsivo, e não se domina bem. A gentileza, no fundo, é uma educação possível dessa raiva, pronto. Mas que é natural no ser humano, e ele o próprio diz, não é? Não é o contrário. Portanto, não vamos entender, acho eu que será o grande erro aqui, entender a gentileza logo à partida como uma virtude. Não, a gentileza é uma virtude quando ela consegue tornar a raiva justificável, mas será sempre uma raiva. Nunca deixe de o ser. Seja como ressentimento relativamente a si próprio, como ressentimento relativamente aos outros. Mas facilmente descamba, não sei se tem a palavra, descamba em raiva. Ou contra si próprio, ou contra os outros. E são sempre formas de vingança. Sempre forma de vingança. No fundo, entende-se. A raiva, Jorge, tem dois tipos de raiva, né? Tem Sim. aquela, como está sendo dito aqui, que é necessária, né? É necessária, porque já pensou, alguém pisa em você, você precisa fazer algo, se impor, né? Justamente para dizer para o outro, olha, você me respeita, assim como eu te respeito, quero que você me respeite também, né? Você está se impondo, colocando uma barreira ali, né? Dizendo, você ficar na sua aí, meu irmão, esse negócio, o negócio vai ser feio, né? Ou seja, botando limites, você precisa botar limites, né? E tem aquela em que a ira te leva, de fato, a cometer um crime, né, perante a justiça ali, né, você vira um criminoso, vai ferir a pessoa, vai matar a pessoa, né, a pessoa se controlou completamente, se descontrolou completamente, melhor dizendo, né. Agora, que eu acredito que ele esteja dizendo aqui, né, a ira aliada à razão, né, se irando na ocasião certa, na maneira certa, né, ou Com seja, medida. tem situações que elas te obrigam a se irar, né? Porque senão você vai ser sempre, né, considerado ali o manso, o Palerma. passivo, o palerma, o palhão, né? É, Que, não, que parece que tem medo de se impor, né, na sociedade, e essas coisas as pessoas não permitem, elas observam, né? Então, é algo que faz parte da própria sobrevivência, adaptação do ser humano, né? Só que tem gente, né, que tem, de fato, essa dificuldade, né? O Rafael aí, ele é psicanalista, né, Rafael?
sabe aí, né? Tem gente que tem essa Isso. dificuldade, né? Sim. Em se impor, né? Em dizer, olha, por favor, não faz isso, né? Você vai me ofender, vai me ferir, né? Nem que seja de uma maneira gentil. Tem gente que prefere ficar só apanhando, né? Só que aí já é algo já, né? Que já foge do controle da pessoa, que ela precisa de uma orientação, de uma ajuda de um especialista que, que tire esses bloqueios dela aí, né? Que arranje alguma estratégia que seja mais adequada à pessoa e ajude ela nesse quesito, né? Eu Sim, mas hoje disse vários disparates. O primeiro, aquele que me ocorre já, é este. É claro que eh, já não sei, olha, esqueci-me. A raiva não caracteriza o instinto, que era um disparate que eu disse. Isso é um disparate. Ou sequer o desejo e a lei, a única lei que aparentemente, de um ponto de vista freudiano, existe, que é o da sobrevivência. Claro que não existe nada de, de raivoso, isso é um disparate que disse. Disse outro, mas esse é um deles, não tem qualquer sentido aquilo que eu disse. Qualquer. Rafael, desculpe que. não é disparate, não. É que essas coisas aqui, elas são confusas Mas mesmo. imagina. Não tem essa. A beleza do grupo, desses grupos, é justamente a gente poder especular bastante sobre vários assuntos. Como a gente não a gente discute sobre várias coisas, e vão vindo mesmo. Isso é maravilhoso. Esse é um momento de Pois é. riqueza nosso. Muita riqueza. Hoje é que me dá a impressão que não vale a pena estar a entrar no outro, não é? Senão, o que é que achas? Passa ao próximo? Ah, tá dizendo o próximo tópico, Jorge? Sim, Ah, eu acho que esse próximo a gente deixa para o próximo eu, sábado. é, Foi o não, recorde que a gente está aqui, já são que 18h30, aqui em Manaus não é sei. 5h30, né? Aí para o Rafael é 18, 6h30. E Isso. Para geralmente mim são 10 a e gente meia. termina às 19 horas, né? Certinho. Oh, isso. A gente Ah, está meia hora. é. Como é que nós fazemos, Raidson? ah, Como é que tu podes? Qual é a melhor? Jorge, você acredita que eu tenho um aniversário para ir também Sim, mas o aniversário amanhã? aqui cai, o aniversário aqui é à 1 hora, entre a 1 e sensivelmente as 2h30, não demora mais, não dura mais, de modo nenhum. Nenhum de nós gosta disso, nem o aniversariante. É Também não mais gosto, para, não. é mais para comer e tal, almoçar e dizer disparates e, e saber como está e outra coisa. É. Não- Que bom que o Rafael tá aí, né? Que é o Rafael que coloca os vídeos no Desculpe, YouTube. Rafael, a gente se encontra no grupo do banquete na quarta-feira e no domingo, ó. é. Eu esqueci de te avisar, porque, né? Aí Sim. você coloca mais os vídeos do domingo, né? A gente Sim. começou não faz muito tempo, não, né? Para poder dar uma acelerada na leitura do banquete, é se encontrar nas quartas-feiras, né? Tá. É bom. Ah, aí amanhã seria amanhã de manhã, né? Mas só que o Jorge tem que ir para o aniversário, né, Jorge? Que aqui é de manhã para a gente, mas para ele é tarde, né? É, E é, no meu é à noite, meu aniversário é à noite. é à Eu tenho noite, que. pois. Isso, e consegues, a que horas é que tu consegues sem prejudicar a tua vida? Segunda-feira, tu tem algum compromisso? A gente podia, se não tiver, a gente Não, poderia fazer na segunda, então. tá. E Né? agora a que horas? Na segunda? Eu Pode tenho, ser no horário do domingo ou no horário de sábado mesmo, tanto faz para mim. pronto, então isso está bem, porque eu tenho, à segunda-feira, Para essa tenho gravação. sempre, tenho sempre o ginásio